Então, continuando nessa linha de governo aberto agora, a gente vai conhecer um pouquinho a experiência da Paula Berman. É uma experiência fantástica e eu espero que inspire vocês tanto quanto a experiência do Kleber. Então, Paula, é com você agora. Eu esqueci de avisar vocês no início, vocês podem fazer as perguntas para os nossos convidados por escrito, e aí o pessoal aqui me passa essas perguntas, eu agrupo, e no final da fala deles a gente vai para as questões, tá? Combinado? Então, Paula, mais ou menos 30 minutos, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Eu vou pedir desculpas que os meus slides estão em inglês, então eu vou traduzindo eles. Eu acho que se você estivesse sentado aqui ia dar na mesma. Acho que está tendo um probleminha ali, mas eu vou começar já para a gente não perder tempo. Meu nome é Paula e eu trabalho para uma organização que se chama Democracy Earth Foundation. É uma organização internacional e a minha apresentação começa com uma frase que é de um arquiteto de São Francisco, que é lá na Califórnia, ali naquela região do Vale do Silício, que ele fala assim, para a gente alterar uma coisa, a gente não tem que lutar contra ela de frente. A gente tem que construir um novo modelo que seja tão superior que ele torne o modelo antigo obsoleto. E essa frase, ela resume muito bem o ethos, a mentalidade ali do Vale do Silício. Então, ao invés de você... aqui a gente está falando de governo aberto, então ao invés de você ficar tentando produzir melhorias incrementais dentro desse sistema, o foco dessa organização é construir um sistema que seja tão superior em termos de tecnologia, uma tecnologia que seja tão superior que ela torne os sistemas que a gente tem obsoletos. Então, com esse desafio, eles foram lá para o Vale do Silício. A gente está um pouquinho apertado de tempo aqui, mas eles têm uma história bem interessante, essa organização chama Democracy Earth, e eu recomendo a todo mundo buscar, tem muitas TEDs e muitos artigos sobre eles, bastante material, bastante vídeo no YouTube, e eles têm uma história muito bacana, que é a seguinte, eles começaram em Buenos Aires e resolveram fazer um aplicativo onde você conseguisse ver as leis que estavam em tramitação e aí o usuário, né, desse aplicativo ou desse site podia votar a favor ou contra. E aí, em paralelo, eles fundaram um partido, né, o Partido de la Rede, se chamava, e aí eles lançaram um candidato e eles falaram, esse candidato aqui vai votar exatamente de acordo com o que a população votar nesse site. Então, eles literalmente construíram um cavalo de Troia gigante de madeira, e a ideia era de uma estratégia de cavalo de Troia. Já que a gente não consegue abrir o governo por fora, então a gente vai entrar e vai abrir por dentro. E aí, depois disso, eles foram lá para o Vale do Silício, né, levados por uma aceleradora de startups que resolveu investir em uma organização do terceiro setor que conseguisse construir uma tecnologia de governança que fosse transnacional, né, baseada na internet e que fosse muito robusta do ponto de vista tecnológico, robusto o suficiente para tornar, então, o modelo antigo obsoleto. Essa aqui é a logo, né, da Democracy Earth. E assim, essa mentalidade, né, ela se dá em dois aspectos do governo aberto, que é a transparência e participação. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como que isso foi feito. Então, o desafio era consertar eleições. A gente começou por aí, né? E o objetivo, assim, hoje a gente tem dois sistemas mais predominantes, que é o sistema de urna eletrônica ou o sistema de papel. E a gente sabe que tem aí uma série de vulnerabilidades nesse sistema. É muito fácil de você hackear ou corromper esse sistema. E nós, como cidadãos, não temos a mínima garantia de que o nosso voto está sendo contabilizado apropriadamente e que o voto dos outros também. E isso é um problema muito sério. Então,
Esse foi o primeiro desafio aí que eles encontraram. E também um diagnóstico geral de que a democracia hoje ela está em recessão. O que isso significa, né? A gente tem algumas organizações que medem, elas têm indicadores de democracia e elas medem a democracia no mundo inteiro. E elas estão dizendo que no panorama global hoje, né, a gente teve uma onda, chamam a terceira onda democrática, onde um número muito grande de países foram se tornando democráticos e a democracia pareceu ter se consolidado como a opção mais predominante, mais viável para se formar um governo. E hoje em dia a gente está retrocedendo. Então a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump, ele falava "Let's make America great again". Vamos fazer a América ser boa de novo, né? Como era no passado. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na Europa. Esse olhar para o passado, porque existe um sentimento generalizado de que a democracia não entregou as suas promessas. A democracia é muito falha. A gente sabe que tem muita corrupção. A gente sabe que o poder corporativo controla muitas das decisões, a gente sabe que, né, mesmo tendo uma lei de acesso à informação, a gente sabe que, em última instância, quando eles quiserem esconder, eles vão tornar o processo burocrático. A gente já escutou aí, eu pude participar do primeiro encontro brasileiro de governo aberto e pude conhecer a Open Government Partnership lá em Washington, e a gente sabe de casos de pessoas que tiveram que utilizar de recursos adicionais para pedir uma determinada informação. Nesse processo, tiveram que se registrar com a sua identidade, tiveram que dar seus dados pessoais e sofrem persecução por causa disso. Então, ainda é um sistema muito falho, né? E aí, um pouco ali, né, de que o gráficozinho que tem ali do lado direito é que a participação de eleitores, ela tá numa tendência decrescente. As pessoas, elas estão cada vez mais saindo para votar, muito em razão desse diagnóstico de que a democracia não funciona, né? Então, você não consegue contar os seus votos, você tem falta de transparência e uma falta de confiança generalizada no sistema. E o que acontece? Assim, um pouco do nosso diagnóstico, do diagnóstico dessa organização que eu trabalho, e meu pessoal, assim, é de que qual é a história, né, da democracia? Antigamente, quando a democracia surgiu, a gente tinha a democracia direta, que todas as pessoas, elas iam, né, eles chamavam a praça pública de Ágora, todos os cidadãos legítimos iam para lá e votavam. Você quer uma coisa? Levanta a mão a favor, não levanta contra. Isso era democracia direta. Quando os grandes países democráticos começaram a se formar, você não tinha como reunir a população inteira de um país no mesmo lugar. Você não tinha tecnologia para que as pessoas conseguissem se comunicar com a agilidade necessária para você tomar todas as decisões necessárias para fazer a gestão de um país. Então, né, tem muitos olhares sobre o sistema em que a gente vive que são um pouco mais maliciosos e falam, não, um sistema produzido para excluir. Mas talvez não, talvez era só o melhor que se podia fazer com a tecnologia da época, né? Isso aí eu estou falando do século XV. E hoje a gente está no século XXI e a gente ainda tem um sistema representativo que foi desenhado para a tecnologia do século XV. Então, o que seria uma democracia da era da internet, né? Isso que a gente vem trazer. Então, primeiro, software livre e open source. Então, você ter uma democratização do conhecimento do software e que tudo isso seja que as pessoas possam ter acesso a isso sem ter que pagar e que seja baseada em incorruptible decision making, decisão incorruptível. Então, como que eu consigo fazer decisões de uma forma que elimine a corrupção? E como que a tecnologia de hoje pode ajudar nisso? A tecnologia que a gente usa se chama blockchain. Alguém aqui já ouviu falar? Pode levantar a mão. Alguém já ouviu falar na Bitcoin?
mais algumas pessoas. Tá. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia. O blockchain é a tecnologia que possibilitou a Bitcoin. O que é o blockchain? De forma bem simples, né? Eu vou fazer uma metáfora. É como se fosse um Excel, né? Que é compartilhado por todos os membros dessa rede. Então, se todos nós aqui temos um Excel e eu vou lá e coloco uma informação de que eu mandei dinheiro para o Kleber e a gente registra essa informação e ao longo do tempo a gente vai registrando e todo mundo é dono desse Excel, se eu for tentar voltar no passado, voltar em alguma informação que foi registrada e alterar, para o sistema autorizar essa alteração, eu tenho que ter pelo menos acesso ao computador de 51% das pessoas que são donas desse Excel. Isso significa, como a Bitcoin ela é baseada nessa tecnologia e a gente tem milhares de computadores ao redor do mundo, ela é distribuída, é impossível você conseguir alterar uma informação, a menos que haja esse consenso aí dos 51%, mas é um sistema que ele é incorruptível nesse sentido, a informação não é hackeável. E a Bitcoin, com isso, se tornou uma moeda digital e é uma moeda que ela não foi criada por um governo. Então, isso é uma informação muito importante. Pela primeira vez na história, a gente está tendo, na história da humanidade, a gente está tendo uma moeda que foi uma iniciativa da sociedade civil e que vingou, né? Hoje a Bitcoin é um case de sucesso estrondoso, ela ultrapassou todas as previsões do que se acreditava que ela podia alcançar, ela começou, era lá 0,001 cents de dólar, hoje está por volta de $4.000 uma moeda de Bitcoin. E ela realmente comprovou a sua robustez tecnológica, no sentido de do sistema não ter colapsado, de realmente a tecnologia do blockchain, a maneira como foi desenhada, ela se comprovou. E aí, então, a gente tem essa tecnologia, eu já vou explicar como que a gente vai utilizar isso para, de certa forma, hackear a democracia. E aí a gente tem também a explosão do celular, né, do mobile. Então, hoje em dia, a gente tem um número crescente de pessoas que estão usando o celular, essa tecnologia está cada vez mais acessível, o gap que a gente tem entre pessoas que usam e que não usam, ele já é mais geracional do que financeiro. Então, as pessoas mais de idade ainda resistem mais, mas é uma tecnologia já amplamente acessível. Então, a gente usa aí essa dupla, o blockchain e os celulares, para criar um novo sistema. Eu vou apresentar um pouquinho como que a gente está pensando, né? Então, a gente começa com identidade, esse é um pilar de qualquer democracia. Então, no sistema antigo, a gente tem passaportes e passwords, né? Passports e passwords, que são as senhas. Então, o passaporte é a tua identidade que o governo dá e a senha é a tua identidade que as corporações te dão. E com essa nova tecnologia, você tem um sistema de identificação que é peer-to-peer. Significa que não tem nenhuma autoridade central que está controlando e validando que você é você. Pelo contrário, você tem essa rede distribuída que vai estar validando a sua identidade e você vai ser dono das suas informações, elas vão estar dentro do seu telefone, do device, do aparelho que você quiser. E, né, como o Kleber até estava trazendo algumas questões de privacidade, então ela é uma tecnologia, o movimento que inspirou a criação dessa tecnologia, ele era a preocupação central deles era a privacidade. E hoje, só também para ainda contextualizar assim, um pouco no que é a blockchain, o Fórum Econômico Mundial já colocou que essa é uma macro tendência, né, para o futuro, e não é um futuro distante. A gente tem, por exemplo, grandes especialistas, gente, tipo, por exemplo, presidente da McKinsey, que é uma super empresa de consultoria,
e pessoas muito que realmente entendem, analisam como o mundo funciona, estão cada vez mais reconhecendo que essa tecnologia ela vai alterar tudo que a gente conhece, né? Ela vai trazer a internet para uma nova era. E todo o navegador que a gente vai usar vai ser baseado nessa tecnologia, o Facebook vai ser baseado nessa tecnologia, o Google, tudo vai se transformar e vai se descentralizar, né? E agora eu estou falando aqui um pouco do aspecto do governo. E isso, assim, pesquisem, vocês que vão entrar no mercado de trabalho agora, está no começo, quando as coisas estão no começo, tem muitas portas abertas, eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, mas é a tecnologia e é o conhecimento que vocês têm que ficar de olho. Então, votação, né? Você tem a urna e a votação por papel e no sistema antigo e no sistema novo, todo mundo com blockchain. Se você tem uma votação que ela acontece no sistema de blockchain, por um lado você consegue manter a anonimicidade de cada votador, de cada pessoa que votou, de cada indivíduo, mas ao mesmo tempo que você tem isso, né, que aí é um pouquinho da tecnologia que vocês têm que entender, mas que que agora não caberia explicar, mas assim, só colocando que ela permite que você faça o seu voto anônimo, né, com o sigilo, mas, ao mesmo tempo que tem isso, como vai ficar nesse Excel público, não só você vai ter certeza de que aqueles dados estão corretos, como todo mundo vai poder checar aqueles dados, né. Isso é um pouco do que a gente chama de Triple Entry Accounting, que é uma coisa também muito importante para governo aberto, que a gente na contabilidade, vocês são de administração, já devem estar familiares com esse conceito, a gente sempre teve a contabilidade dupla, né, de dupla entrada. Eu sempre leio sobre essas coisas em inglês, não sei como exatamente chamar aqui, mas basicamente quando a gente tem, eu tenho o meu livro caixa, eu sou empresa A, você é empresa B, tem o seu livro caixa, e aí a gente precisa revelar, eu preciso revelar as informações do meu, você precisa revelar as informações do teu, e assim a gente vai fazendo transações e vai entrando em acordos. O bancos, por exemplo, um grande trabalho deles é estar sempre alinhando todos os livros caixas entre si. Porque você não pode ter o problema do gasto duplo, né? Eu não posso pagar R$1 para você e usar esse mesmo R$1 para pagar para outra pessoa, assim. Então, esses livros têm que estar sempre atualizados. O blockchain, ele elimina completamente esse problema, porque ele cria a contabilidade tripla. Então, você tem uma rede que é pública, que todo mundo pode acessar. E você ter o governo e as empresas operando dentro dessa nova tecnologia, significa que se houver corrupção, vai estar ali para ver. Então, o jeito a forma mais sofisticada de transparência que a gente tem hoje, né? E ela se aplica para sistemas de votação, então ela torna a votação incorruptível. Aí vem a questão da representação. Então, no sistema antigo, né, a gente tinha ali os políticos ou os trolls, né, que são as corporações que muitas vezes nos representam. E aí eu falei um pouquinho para vocês, né, que a gente começou com o sistema de democracia direta, que o pessoal levantava a mão, aí quando as nações foram formadas, né, foram formadas com a tecnologia da época, foi criado o sistema de representação, democracia representativa, e agora a maneira mais sofisticada que a gente tem para exercer a democracia com a tecnologia de hoje, ela se chama democracia líquida. Então, como é que funciona? Eu posso votar diretamente em qualquer questão que eu quiser, ou eu posso delegar o meu voto para uma pessoa. Por exemplo, se eu sei que o Kleber manja muito de meio ambiente e alguma questão sobre meio ambiente está sendo votada, eu conheço ele, eu confio nele, eu voto para ele. Eu dou o meu voto, eu terceirizo, né, a minha cidadania para ele, para que ele me represente. E ele pode conhecer alguém que seja mais especialista e pode passar todos os votos que ele juntou para esse cara. E como todos esses votos vão estar dentro dessa rede pública que todo mundo vai ter acesso, e eu, como dona soberana do meu voto, sempre vou poder acessar e ver como que ele está sendo utilizado, se eu não gostei da maneira como
por exemplo, se o Kleber daí passa para a Cláudia, se eu não gostei de como a Cláudia usou, eu posso pegar de volta para mim e votar diretamente. Então, você tem esse token, que é o voto, e você pode usar ele dessa forma, que você vota diretamente ou você vai por vontade própria, dar esse voto para outra pessoa, vai delegar. A diferença, né, a gente já vive numa democracia líquida, a diferença é que ela está congelada, que isso significa o seguinte, então, a gente vai e vota a cada 4 anos. E o nosso voto ali, a gente terceirizou a nossa cidadania, deu para a pessoa. A partir daquele momento, congelou e você só pode descongelar aquilo 4 anos depois. E isso é uma coisa que está completamente fora do compasso da sociedade hoje. Você não pode ter uma sociedade que é digital, onde a gente quer tudo e quer agora, e a gente consegue isso em todas as outras esferas, menos na política. E não faz sentido nenhum, porque hoje em dia a gente já tem uma tecnologia que permite isso, né? Então, o esforço da Democracy Earth é muito de concretizar. A gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente tem aí o blockchain, ele surgiu em 2008. E a gente tem aí já uma série de mudanças na sociedade, de revoltas e um momento de a democracia estar realmente em recessão, o que permite a renovação para a gente poder fazer isso. E o nosso esforço é de realmente montar e viabilizar aí esses sistemas. E, enfim, essa democracia líquida, acho que com isso tudo o objetivo é de criar um sistema que torne o sistema antigo obsoleto, e isso cumpre muito no sentido da votação, e eu quero adicionar um pouquinho mais no sentido, e isso é uma coisa muito importante para vocês como administradores, que é no sentido de administração mesmo e administração orçamentária, que é o Smart Contract. Então, alguns anos, em 2015, né, em 2008 foi publicado o primeiro paper que iniciou a blockchain. Em 2015 veio um outro gênio e criou mais um sistema em cima desse, que é o Ethereum, e dentro desse sistema ele permitia smart contracts. O que são esses contratos inteligentes? São contratos que eles são programáveis. Então, a gente cria um programa, e esse programa vai fazer a gestão do nosso dinheiro e das condições de acordo com as ordens iniciais que a gente der para ele. Então, isso tira do sistema o elemento de confiança. Você não precisa confiar na pessoa com quem você está transacionando para você ter certeza de que as coisas vão sair como combinado. E toda a indústria, a história da economia, ela é extremamente baseada na confiança. A gente sempre foi até onde a gente podia confiar, até onde a gente podia estimar que iria haver um crescimento e ter dados para comprovar isso. E com esses sistemas de contrato inteligente, tem aí uma disrupção na confiança e você consegue realmente estar inserido dentro de um modelo onde o dinheiro vai ser utilizado exatamente da maneira como ele foi programado, porque você consegue embutir isso na programação. Então, esses aí são um pouco dos aspectos mais relevantes. Para finalizar, eu quero contar um pouquinho de como que eu acabei indo participar dessa organização. E eu me formei na faculdade 5 anos atrás e estou aqui mais ou menos, sou da mesma geração que a maioria de vocês. E eu acho que é interessante, assim, de contar, porque é um alerta para o quanto esse mundo interconectado permite que você faça muito mais, independente de onde você está e de quem você é, dado que você tenha o conhecimento, e muito desse conhecimento hoje já está disponível online. Então, eu me formei 5 anos atrás em publicidade, e eu escolhi um pouco, sem pensar, assim, tinha 17 anos quando eu fui começar a faculdade, não sabia direito, e pensei, publicidade é para uma pessoa que gosta de ler, sabe o que está acontecendo, está ligada em cultura, e é criativa e pensa, enfim.
E eu acho que eu vou fazer bem isso, e eu fui estudar. Já no começo eu percebi que não era muito o caminho que eu estava querendo, mas eu pensei, bom, comecei, vou terminar, e porque senão eu vou ficar indo de faculdade em faculdade e não vou terminar nunca, né? Então essa que eu comecei, eu vou terminar. E depois eu penso. E aí fui trabalhando bastante nessa área de marketing, e me formei e fui morar fora. Meu primeiro emprego foi na área de marketing. E eu estava morando fora, morava em Tel Aviv, e eu estava assim, ganhando super bem, numa super empresa, morando de frente para o mar, numa janelona assim, na frente do meu escritório, com aquele mar lindo. E eu estava super insatisfeita porque eu tinha um emprego que era só voltado para fazer dinheiro, que eu acho que é uma insatisfação de muitas pessoas que, né, têm a minha idade. E isso não estava me completando, e também, principalmente, eu estava profundamente entediada. Eu sentia que era super nova e eu não tinha nenhuma atividade mental desafiadora no meu emprego. Eu estava lá fazendo o básico, e todo mundo lá estava fazendo o básico, não tinha muita inovação. Então, o que eu fiz? Eu me organizei para juntar bastante dinheiro enquanto eu estava lá, já que eu estava lá vendendo a minha alma, né, para fazer as rodinhas do sistema girarem e fazer a empresa fazer dinheiro e fazer eu mesma fazer dinheiro. Então eu falei, vou juntar, não vou gastar com besteira, né? E eu vou investir isso aqui na minha própria educação, no próximo passo que eu for dar. Então eu fiz isso, fiquei um tempo trabalhando lá, e quando eu saí, eu comecei a procurar o que eu queria fazer. Eu pensava, eu vim do Brasil, então eu imediatamente, a questão da pobreza sempre foi uma coisa que me incomodava profundamente, que eu não consigo até hoje achar que é normal a maneira como a gente vive, a maneira como, né, cidadãos são desprezados e quase de segunda classe, não tem acesso a um mínimo de segurança. Hoje em dia, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E, enfim, eu pensava, por outro lado, eu sou brasileira, mas eu tive acesso a muitas coisas, a uma educação boa, tudo mais que eu posso fazer a respeito. Então, fui fazer um curso que era só sobre justiça social, comecei daí a trabalhar no terceiro setor, e daí trabalhar um pouquinho com gestão de terceiro setor, né? Como que a gente pode tornar o terceiro setor mais inteligente. E no meio disso tudo, um belo dia, eu estava revoltada, porque eu estava morando em Chicago, e tinha um aplicativo lá que era para fazer com que os carros, quando você estacionava, era o aplicativo do Star. Então você, ao invés de pagar no papelzinho, pagar pelo papelzinho e colocar no seu carro, você pagava no aplicativo, e aquele negócio não funcionava, e estava ali com 10 multas para preencher cada negócio, cada formulário para me livrar da multa levava 1 hora, e eu tive que ficar preenchendo, senão eu ia gastar $750 naquilo. E eu fiquei muito irritada, e ali nasceu a ideia de que tinha que ter um aplicativo que conectasse as pessoas com a cidade, porque eu pensei, gente, não é possível, com certeza tem muito mais pessoas que estão com o mesmo problema que eu, e a gente tinha que se unir, e tinha que avisar a cidade que essa empresa está sendo desonesta, eles estão fazendo isso de propósito, eu pensava, porque a maior parte das pessoas não vai ficar aqui preenchendo, e eles vão cobrar. Enfim, tive essa ideia, comecei a pesquisar, e nisso voltei a morar no Brasil e me juntei com mais um pessoal que tinha uma ideia parecida, e a gente criou um aplicativo chamado Politkey. Como que a gente criou esse aplicativo? Ele acabou sendo um aplicativo para as pessoas conseguirem conversar mais com a Câmara Municipal. E a gente fez isso tinha um grupinho de pessoas que estavam se reunindo, que eram cada uma de uma profissão diferente, mas muitos programadores também, e essas pessoas estavam querendo colocar seu tempo a serviço de algum projeto que fizesse um bem para a cidade. E eu descobri que, assim, se você quer fazer uma coisa para mudar a política, você não precisa de dinheiro para fazer isso, porque para mim era muito mais difícil administrar o tanto de pessoas que queriam ajudar de alguma forma, e eu não tinha muito mais o que falar do que de fazer o aplicativo acontecer. Então, isso é super legal, assim, quando você tem uma ideia bacana que realmente vai produzir um impacto, que tem um valor verdadeiro por detrás daquilo, você sempre vai encontrar portas abertas para você fazer.
E aí eu fiz um curso online que era aberto, gratuito, para quem quisesse participar da Universidade de Stanford, que era só voltado para, chamava Technology for Accountability. Não sei qual que é a tradução dessa palavra para o português. Responsabilização? Tecnologia para responsabilização, para a gente responsabilizar o governo. E aí, basicamente, era para pessoas que nem eu, que estavam a fim de abrir a porta ali e cutucar e pedir mais direitos e participar das decisões. E aí eu fiz esse curso e dentro do curso eles falaram, a gente vai fazer uma mentoria para quem tiver projetos. E aí eu me inscrevi e participei dessa mentoria. Nisso estava fazendo uma mentoria online com um professor da Universidade de Stanford, fazer uma reunião de 1 hora, uma vez por semana, só para me ajudar com o meu projeto, assim, uma super oportunidade. E a gente ficou uns 6 meses nesse processo, 200 pessoas no mundo inteiro. E aí eles escolheram 16 pessoas para irem lá para os Estados Unidos fazer um curso. Eu fui uma das escolhidas. Vou falar na maior transparência do mundo, não acho que eu fiz nenhum esforço subhumano, super-humano, assim, não foi nada demais, assim, eu só estava lá presente, muita gente faltava, muita gente não levava a sério, e eu pensava, poxa, tipo, tem um professor de Stanford aqui me dando 1 hora da semana dele, óbvio que eu vou aproveitar isso ao máximo e vou, né, fui nerds, assim, fiz tudo certinho, mas não fiz nada demais, né, a única coisa que eu tinha era o inglês bom, que isso é um requisito muito importante, eu recomendo muito, assim, o mundo tem 300 milhões de oportunidades, mas essa é uma ferramenta que você precisa para poder aproveitar, né, o inglês e outras línguas também. E aí consegui, né, fui para lá e daí eu conhecia a Democracy Earth, que era essa organização que eram os meus líderes, assim, os meus ídolos nessa coisa de democracia digital e falei, quero voluntariar para vocês, essa é uma boa dica, não peçam um emprego de cara. E falei, olha, vocês estão, então, nessa viagem que eu fiz, eu fui numa universidade que se chama Singularity University, que é uma colaboração entre Google e a NASA, e eles falam que eles são a Harvard do futuro, né? Eles são a universidade que é para ser, né, a mais avançada. E para você entrar lá, você tem que dar uma ideia de uma tecnologia ou de uma solução que vai impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Eles só trabalham com tecnologias que eles chamam de tecnologias exponenciais. E daí, lá eu perguntei para eles assim, o que eu faço agora, né? Eu quero trabalhar com democracia digital, eu tenho que aprender a programar, eu estava pensando em abrir uma ONG aqui e continuar com o meu projeto, que era o Politiquei. Eu vou aprender a programar, ou também estava pensando em fazer um mestrado em políticas públicas, o que vocês acham? E ela me deu um conselho que eu achei muito legal. Ela falou assim, Paula, você vai aprender a programar, daqui a pouco vai ter um robô que vai estar programando melhor que você. Pense que isso é a pessoa que né, trabalha nessa universidade, que eles só trabalham com tecnologia exponencial. Então, eu sei que isso ainda parece muito avançado, mas realmente é uma possibilidade aí, não sei se você concorda. E a outra, ela falou, você vai para a faculdade, você vai fazer mais um curso, né, vai estudar políticas públicas na universidade, a academia está no século passado. E isso, assim, isso é uma coisa que realmente a gente vê nas melhores universidades do mundo, com todo o respeito à instituição acadêmica, mas só a formação dentro da academia, ela não é suficiente. Você tem que, como indivíduo, estar indo procurar as tuas informações fora também, porque o mundo está mudando muito rápido. E aí, ela falou assim, desenvolva as tuas capacidades de liderança e grude em quem está inovando. E naquele mesmo dia eu fui conhecer o pessoal da Democracy Earth, a outra metade do time, já tinha conhecido a primeira. Eu falei, vou grudar, né? Falei, eu quero voluntariar para vocês. E comecei a voluntariar para eles, agora faço parte do time oficialmente, a gente lançou um novo projeto recentemente, aí faz umas 2 semanas. É um pequeno livro, são 60 páginas, com toda uma análise global aí do papel da tecnologia na política e dessas grandes corporações
né, Google e Facebook, e soberania e dados pessoais, enfim, tudo isso é bem interessante, recomendo olhar lá, tá no site que chama democracy.earth, mas também, tem a tradução para o português que está no GitHub da Democracy Earth. Então, se você entrar lá no site, vai ter um link para o GitHub, que é uma plataforma de colaboração, e aí lá você vai encontrar, tem a parte de traduções e português. Então, um material bem legal que eu recomendo também. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e estejam animados aí, porque o último detalhe, né, a grande diferença do blockchain é que ele é uma tecnologia bottom-up, né, ele vem a partir, nós como cidadãos vamos poder começar a usar isso, e vai ser através da nossa pressão, utilizando essas novas tecnologias e nos comportando de maneira cada vez mais transparente, que a gente vai conseguir que o nosso governo se torne assim também. Obrigada.